Como trazer o transformacionalismo ao alcance de seus recursos financeiros? Este é o nosso segundo vídeo. Parabéns por ter chegado até aqui neste mini curso gratuito que oferece a você o conhecimento básico para começar a transformar sua vida para melhor. Era uma vez um filósofo, místico e mentor espiritual armênio chamado George Ivanovich Gurdjieff, que costumava contar uma história sobre a distribuição da riqueza. Essa história se chamava Justiça dos Homens ou Justiça de Deus? Um homem chegou a uma aldeia carregando um imenso saco de doces. Reuniu as crianças e perguntou a elas: vocês querem que eu distribua as balas com a justiça dos homens ou com a justiça de Deus? As crianças trocaram ideias entre si e pediram que as distribuísse com a justiça de Deus. O homem pediu que as crianças se colocassem em fila e que viesse até ele uma a uma. A primeira criança deu 2 mãos cheias de balas. A segunda entregou apenas uma bala. Deu 1 dúzia de balas à terceira, uma mão cheia de balas à quarta, nenhuma bala à quinta, meia dúzia de balas à sexta, e prosseguiu assim até o término da fila. Depois o homem informou que se tivesse escolhido a justiça dos homens, ele teria contado os doces e as balas, dividido pelo número de crianças e entregue porção igual a cada uma delas. É injusta a justiça de Deus? Não sabemos. Não nos cabe julgar a Deus. Mas observe ao seu redor. Tem gente que tem tanto dinheiro que se jogasse notas de R$100 na privada, entupiria o encanamento antes de acabarem seus recursos financeiros. Lembro-me de um tempo em que o Pelé ganhava um salário mínimo por minuto. Isso foi anunciado no jornal Diário de São Paulo, que era o maior jornal do grupo Diários Associados, quando eu tinha mais ou menos 18 anos. Mas o que prevalece na sociedade brasileira é que a grande maioria recebe apenas o salário mínimo ou até menos. Segundo o site UOL Economia, em 2010, 7 em cada 10 brasileiros ganhavam até 2 salários mínimos por mês. Cerca de 1% dos trabalhadores ganhava mais de 20 salários mínimos por mês. Observe bem a tabela a seguir e raciocine comigo. 6,6 mais 8,1 mais 24,5 igual a 39,2%, quase 40%. Ou seja, quase 40% de nosso povo ganha de meio a 1 salário mínimo por mês. Isso incluindo aqueles que não ganham absolutamente nada. E você observe a tabela que você tem aqui na tela, e você vai ver como era a situação do povo brasileiro em 2010, não faz muito tempo, né? A fonte era o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no censo demográfico de 2010. O salário mínimo da época era de R$510. Ok? Isso significa que a cada 10 brasileiros, 4 ganham recursos insuficientes para viver. E como todo esse povo consegue sobreviver? Esse povo sobrevive aplicando as soluções típicas mais comuns entre o nosso povo miserável e pobre, que consiste em praticar a economia informal, gerada pela empregabilidade, roubar, pedir dinheiro nos cruzamentos, somar os recursos de todos os membros da família para que o montante final lhes permita viver, comendo comida que acham no lixo, e vai por aí afora. E aqui retornamos à história contada por Gurdjieff. Será que Deus foi injusto com essas pessoas? Mesmo supondo que Deus exista, que é a premissa necessária para que este raciocínio possa ser feito, isso não implica que Ele, Deus, seja o responsável por esse estado de coisas. Como todos, ou a maioria, dispõe da inteligência e da capacidade de raciocinar, como seria possível vivermos em uma igualdade econômica para todos? O que seria o verdadeiro socialismo? A única solução realmente viável e não comunista
nos moldes que o comunismo já existiu até este momento, é uma prática muito antiga de que eu vou lhe falar logo mais. Calma, muita calma nesta hora. Eu explico. Exemplos de dificuldades econômicas. Analise isto. O senhor A, que eu vou chamar de Adão para facilitar as coisas, faz parte dos 0,9% dos brasileiros que ganham mais de 20 salários mínimos. O senhor B, que vou chamar de Beto para facilitar as coisas, faz parte dos 40% a que me referi e que ganha meio salário mínimo. Os filhos do Adão podem estudar, os filhos do Beto não podem. Os filhos do Adão comem pelo menos 3 refeições por dia. Os filhos do Beto não conseguem comer todos os dias da semana. Os filhos do Adão têm grande chance de virem a ter um diploma e uma formação profissional de nível. Os filhos do Beto, não. Os filhos do Adão têm a chance de conseguir passar nos concursos públicos e obter um emprego público. Os filhos do Beto não têm essa chance. Bom, não vou me estender muito, porque esta lista tende a se tornar interminável, mas você pode facilmente compreender que os filhos do Beto só conseguirão ter pelo menos uma refeição por dia e uma vida mediocremente suprida se recorrerem às soluções típicas mais comuns a que a classe miserável de nosso povo recorre. E se o fizerem, teremos muita gente, em torno de 40%, catando lixo, pedindo esmola no cruzamento, roubando, passando fome e cometendo toda espécie de desatino ao alcance deles, o que fará aumentar o índice de crimes e violência, tornando difícil para todos, inclusive os filhos do Adão, viver numa sociedade por aqui. Seria igualitário equiparar os salários como o socialismo tentou? A solução, infelizmente, não torna possível equiparar o salário de todos, como já foi tentado por alguns regimes socialistas e comunistas, pois isso implicaria em discriminar a criatividade, o empenho, a dedicação e o esforço de muitos. Mas eu vou te dar um exemplo pessoal. Quando eu estudei psicologia, que é a minha segunda faculdade, eu ganhava mais ou menos, não era em real, mas eu vou colocar em real para a sua melhor compreensão, R$ 2.000. E minha faculdade custava R$ 1.200. Nessa época eu morava sozinho em uma kitnet. Eu tinha que pagar o aluguel, lavar minhas próprias roupas, comer, nunca consegui perder esse hábito, pagar o condomínio, pagar a água, a luz, o telefone. Ainda não existiam celulares, nem internet, e havia muitas outras coisas para pagar. Na faculdade em que eu estudava à época, que era a Faculdade São Marcos, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, alguns alunos vinham para a aula trazidos por chofer particular, em carrões. E os pais deles, que tinham muito mais recursos financeiros do que eu, pagavam para que eles estudassem o mesmo valor que eu pagava. Suponho que se eles vinham estudar em carrões com motorista particular, os pais deles faziam parte dos 0,9%, menos de 1%, da estatística do IBGE que citei anteriormente. Como eu disse, não há como impor o igualitarismo financeiro nos salários das pessoas, mas ele poderia ser aplicável nos custos praticados pela sociedade, como eu vou lhe explicar agora. Eu tinha mencionado lá atrás que há um antigo recurso que foi útil no passado e que poderia ser ressuscitado hoje e que se chamava na época a dízima, a 10ª parte. Hoje é conhecido como dízimo. Se a faculdade em que estudei praticasse o dízimo em seus custos, eu teria que pagar pelo meu curso R$ 200, que era o dízimo, a 10ª parte de todos os meus ganhos naquela época. Lembra? Eu ganhava 2.000, pagava 1.200 na faculdade. Se eu ganhasse 2.000 e tivesse que pagar apenas a dízima do que eu ganhava para cursar a faculdade, eu teria um gasto na faculdade de apenas R$ 200. Nesses termos, se o pai daquela estatística de 0,9% ganhasse 20 salários mínimos ao valor de hoje, que é R$ 937, ele teria que pagar R$ 1.874 para que seu filho cursasse a mesma faculdade que eu, enquanto eu estaria pagando apenas 200.
Talvez você considere que pagar R$ 1.874 ao invés de 1.200 fosse bastante puxado para aquele pai. Mas acredite, é bem menos puxado do que eu, ganhando R$ 2.000 por mês, ter tido que pagar R$ 1.200 com esse salário, que era o salário que eu ganhava na época. O pai daquele rapaz, tendo que pagar R$ 1.874, não significava ter que reduzir o número de refeições de seu filho, nem ter que vender o carro, nem ter que passar pelas mazelas porque tive que passar para pagar a minha faculdade. Entendeu agora como o dízimo pode ser igualitário? Se todo mundo pagasse pelo dízimo, o estudo universitário estaria ao alcance de todos. Em comparação, ambos, tanto eu quanto o pai daquele rapaz, estávamos pagando a mesma coisa em termos percentuais de nossos ganhos se aquela faculdade cobrasse pelo dízimo, que é igualitário. Mas é claro, a realidade não era essa. E ao início do segundo ano, as mensalidades praticamente duplicaram e eu tive que pedir transferência para uma faculdade cujo preço estivesse mais proporcional aos recursos que eu tinha na época. Pagar os custos de seja o que for na proporção do dízimo é a solução mais próxima de uma solução igualitária. A palavra dízimo veio da palavra dízima, que significa 10ª parte, ou seja, 10% de tudo que se ganha. O dízimo não é cristão. Muita gente pensa que o dízimo foi instituído pelas igrejas cristãs, mas isso não é verdade. A civilização judaica pratica o dízimo desde há muito, mas também não foi a civilização judaica quem inventou o dízimo. Sua origem remonta ao Oriente, onde recebe o nome de Daza Mancha. Os futurólogos americanos previram que em um mundo não muito distante, a Terra será dividida em setores. Haverão os setores residenciais, profissionais e de provimento. Cada um desses 3 setores terá grandes muralhas para defender os que ali estão da violência externa que assolará o restante da Terra. Parece um filme de terror? Talvez, mas ao longo de minha vida tenho constatado o aumento constante da violência por todos os lados, e não o contrário. Infelizmente, as autoridades políticas e religiosas não se interessam pelo assunto e pouco fazem para conter este avanço da violência. E como os homens conseguiriam frear a violência? Outorgando aos pobres, dando aos pobres e desvalidos condições para que tenham alimento, moradia e educação. Quando essas condições forem supridas, não haverá necessidade de violência, assaltos e outros crimes. O índice de violência no Kuwait, por exemplo, onde a população recebe educação e atendimento médico gratuito, é bem menor do que nos países em que isso não ocorre. Pronto, tínhamos encontrado a solução para que qualquer pessoa pudesse cursar o treinamento do transformacionalismo em condições igualitárias. Contribuir com 10% de tudo que você ganha para aprender algo que transforma sua vida para melhor é barato demais, acredite. E digo mais, se você é tão egoísta que precisa de uma razão egoísta para proceder certo, eu vou dar a você. Se você não doar o seu dízimo para uma instituição que gere recursos sociais em sua própria vida, como faz o que vai aprender no transformacionalismo, a violência irá aumentar tanto no mundo que você não poderá mais sair às ruas. Se você tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, olhe ao seu redor e ouça. O mundo não está fácil. Os governos nada estão fazendo a respeito. Se as instituições decentes não o fizerem, porque as indecentes nada fazem e pegam o seu dinheiro sem lhe dar nada em troca. Dia chegará em que você não poderá caminhar nas ruas sem ser assaltado, violentado ou morto. E é melhor não ter filhos, pois que tipo de mundo você estará deixando aos seus filhos? Ao se inscrever no treinamento do transformacionalismo e ao aplicar o que vai aprender, sua vida vai mudar. Vai mudar para melhor, não só em termos financeiros, como em todos os outros setores da sua existência. Agora você se inscreve no treinamento do transformacionalismo
e dou o valor justo, pagando o valor justo e recebendo muito mais em troca. A partir desta data, não teremos mais relançamentos do curso em datas fixas. Qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento. Você vai dispor de um link para uma página de cadastro e vai ter um botão de doação que você poderá usar. Mas não se preocupe com isso agora. Este mini curso grátis vai te ensinar muita coisa útil para a sua vida e é grátis. Vá até o fim, depois você toma a sua decisão. Mas talvez, mesmo com esta oportunidade imperdível, você ainda não tenha recursos para participar do treinamento do transformacionalismo. Nesse caso, assista o próximo vídeo deste mini curso, onde eu vou lhe ensinar o que há de básico para se aprender a respeito da prosperidade e do equilíbrio financeiro. Parabéns por você ter chegado até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!